Olá! Polêmicas à parte. Os equipamentos eletrônicos medidores de velocidade, conhecido popularmente como radar, é um dos maiores geradores de multas no trânsito. E boa parte dessas multas são ilegais, porque são aplicadas sem obedecer à legislação de trânsito. Nesse vídeo, vou apresentar os principais erros nesse tipo de infração que podem cancelar a multa, seja ela média, grave ou gravíssima. O radar, pardal ou lombada eletrônica, como queira, registra 3 tipos de infrações. Média, quando a velocidade for superior até 20% da máxima permitida. Grave, quando a velocidade for superior a 20% até 50% da máxima permitida. E gravíssima, quando a velocidade for superior em mais de 50% da máxima permitida. Velocidade acima de 50% da máxima, o valor da multa é multiplicado por 3 e suspensão da CNH. Excesso de velocidade é uma infração registrada sem abordagem, portanto, possibilita o proprietário do veículo apresentar o condutor infrator no prazo estipulado na notificação. Um erro muito frequente na fiscalização de trânsito é a distância entre a placa que sinaliza a velocidade máxima e o radar. A Resolução 396 de 2011 do CONTRAN determina que devem ser respeitadas as seguintes distâncias: vias urbanas com velocidade inferior a 80 km por hora. A distância máxima permitida entre a placa e o radar é de 300 metros. Via urbanas com velocidade igual ou superior a 80 km por hora, a distância máxima permitida entre a placa e o radar é de 500 metros. Para rodovias cuja velocidade é inferior a 80 km por hora, a distância máxima permitida entre a placa e o radar é de 1.000 metros. Para rodovias com velocidade igual ou superior a 80 km por hora, a distância máxima permitida entre a placa e o radar é de 2.000 metros. Não sendo respeitada essas distâncias, a multa deve ser cancelada a pedido do interessado, com fundamento no artigo 281 do Código de Trânsito e no artigo 6º da Resolução 396 do CONTRAN. Em áreas urbanas onde houver radar tipo fixo, aqueles instalados de forma definitiva em caráter permanente, só pode ser utilizado outro tipo de radar a uma distância mínima de 500 metros. Em rodovias ou vias de trânsito rápido, essa distância passa a ser de 2.000 metros. Na foto do veículo registrada pelo radar, nas letrinhas quase invisível, é obrigatório constar as seguintes informações: número do radar no órgão de trânsito responsável pela autuação, número de série, além da data da última vistoria do radar no Inmetro, válida por 12 meses. O radar deve permitir a identificação do veículo e registrar a placa do veículo, a velocidade do veículo, a velocidade considerada para efeito de aplicação da penalidade e a velocidade regulamentada para a via, data e hora da infração e o local da infração identificado de forma detalhada. Essas informações fazem parte do registro fotográfico do radar. Para configurar infração, a velocidade considerada para efeito de aplicação da penalidade será o resultado da subtração da velocidade medida pelo radar pelo erro máximo admitido previsto na legislação em vigor, constante da Resolução 396/2011 do CONTRAN.
Em trechos de estradas e rodovias onde não houver placa R19, poderá ser realizada a fiscalização com medidores de velocidade dos tipos móvel, desde que observados os limites de velocidades estabelecidos no parágrafo 1º do artigo 61 do Código de Trânsito Brasileiro. Segundo a Resolução 180 de 2005 do CONTRAN, é considerada sem placa R19 a rodovia com velocidade máxima permitida de até 80 km por hora e a distância entre as placas que estabelece o limite de velocidade for maior que 10 km. Exemplo: o condutor viu uma placa de 60 km por hora, percorreu mais 10 km e não viu mais nenhuma placa sinalizando a velocidade permitida. Nesse caso, a via passa a ser sem sinalização de velocidade e a velocidade máxima permitida passa a ser estipulada pelo artigo 61 do Código de Trânsito e não pela última placa sinalizando a velocidade. Se a velocidade da rodovia for superior a 80 km por hora, a distância entre as placas não pode ser maior do que 15 km. Na prática, isso significa que o agente de trânsito não pode aferir a velocidade do veículo utilizando como parâmetro a placa R19, que não obedece a essas distâncias. Lembrando, se houver a placa, o medidor de velocidade deve ser posicionados nas distâncias que especifiquei no início do vídeo. Esses são os erros que podem ocorrer nas infrações por excesso de velocidade. É importante que o condutor produza as provas necessárias para atingir o seu objetivo, a anulação da infração. Quer uma defesa grátis? Clique no link que está na descrição e siga as orientações. É simples, rápido e fácil. Ficou com dúvidas? Pergunte à vontade. A sua opinião é muito importante. Um forte abraço e até o próximo vídeo.